Fala galera, beleza? Hoje a gente começa a série Top Investimentos para Novos Investidores. Vão ser 4 episódios. Em cada episódio eu vou trazer para vocês um investimento que eu considero muito importante para quem está começando a investir. Nesse primeiro episódio a gente vai falar do CDB. O que é o CDB? O CDB é um crédito de depósito bancário. Como que ele funciona? Quando você compra um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, está como se fosse um empréstimo para o banco, e o banco vai pegar esse dinheiro e vai, por exemplo, fazer um outro empréstimo para algum cliente dele. E aí, quando ele te devolver esse dinheiro, ele vai te devolver esse dinheiro com juros. E existem 3 tipos distintos de CDB, quando a gente pensa principalmente na rentabilidade. O primeiro vai ser os pré-fixados, que é uma modalidade onde quando você compra o CDB, você já sabe qual taxa de juros que vai ser paga em cima do aporte que você fizer. A gente tem os pós-fixados, que tem uma taxa de referência, que na maioria das vezes é o CDI, que é uma taxa muito próxima da Selic, e é uma taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre eles. E aí você tem o misto, que vai pegar um pouco da inflação, com um montante já, um percentual já pré-definido. Ah, mas o CDB é um investimento de risco? Claro que é. Se a gente pensar que você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, a gente tem que levar em consideração que ela pode falir. Óbvio que, por exemplo, se eu pegar um CDB do Itaú, é muito difícil você pensar que um banco que teve lucro de 15 bilhões de reais em 2020 vai falir. Mas é um investimento de risco. Sim, porque o banco, se você pensar num banco pequeno, ele pode falir. Ah, mas se o banco falir, o que acontece? Os investimentos de renda fixa, eles têm uma garantia de um órgão chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. O FGC, ele garante todos os investimentos feitos em até 250 mil reais. Então, se você tiver um CDB de, 10 mil reais e a instituição financeira falir, você entra com processo no FGC e ele vai te devolver esse dinheiro. E é uma outra dúvida que as pessoas têm, quanto tempo eu vou emprestar o meu dinheiro para o banco? Quanto tempo ele vai ficar com esse dinheiro e depois de quanto tempo ele vai me devolver? Tem algumas possibilidades de vencimentos no CDB. Desde até 1 ano, tem CDBs com até 5 anos, por exemplo. E aí tem um ponto de atenção aqui, que é quando você vai resgatar esse dinheiro. Se você pegar um CDB e ele tem 5 anos de vencimento, depois de 5 anos o banco automaticamente te devolve esse dinheiro junto com os juros que ele vai pagar. Porém, tem alguns CDBs que eles têm liquidez diária. Ou seja, depois que você coloca o dinheiro lá para o banco, depois que você empresta o seu dinheiro para o banco, a qualquer momento, antes da data de vencimento, você pode sacar. Só que na maioria das vezes, os CDBs que têm liquidez diária, eles têm um juros muito menor. Então, um exemplo legal para dar aqui é, quando você vai buscar o CDB na plataforma do seu banco, você vai olhar lá, CDB que paga 100% do CDI. Isso significa que ele vai considerar aquela taxa que eu falei para vocês, que é muito próxima da Selic, e vai pagar exatamente o valor daquela taxa no momento que foi negociado o pagamento. Se você considerar um CDB que não seja de liquidez diária, você pode encontrar CDBs, por exemplo, pagando 130%, 120% do CDI, que vão ser um pouco mais vantajosos. Uma outra coisa que você tem que levar em conta é o valor que você vai pagar pelo seu CDB. Os valores podem começar em 100, 200 reais e você encontra CDBs até de 10 mil. Lembrando que quanto mais alto o valor que você aplicar no seu CDB, pode ser que você tenha uma rentabilidade muito maior em relação ao CDB que você colocar só 100 reais. Então é muito importante que você também se atente aos tipos de CDB e aos valores que os bancos cobram para cada um deles.
E como que funciona o imposto de renda, tá? A maioria dos investimentos de renda fixa, eles possuem imposto de renda. No caso do CDB, é um imposto regressivo. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. Então eu peguei aqui a tabela do imposto. Se você pegar um CDB de 180 dias, você vai pagar 22,5% da alíquota do IR. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, vai dar 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Então a alíquota mínima que você vai pagar é 15%. Então só para a gente lembrar aqui, o CDB é um investimento que você faz onde você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira e ela te devolve com uma rentabilidade. É um investimento que tem a garantia do FGC, limitado a R$250 mil. É um ótimo investimento para quem está fazendo a sua reserva de emergência, porque ele tem algumas opções com liquidez diária e com certeza é um investimento que rende mais que a poupança. Beleza? É isso que eu queria trazer nesse primeiro episódio. A gente vai se encontrar no próximo, onde eu vou falar sobre Tesouro Direto Selic. Se você gostou desse vídeo, curte ele, porque com isso o YouTube vai entender que ele é muito relevante. Compartilha ele com todos os seus amigos. Ative as notificações para você saber quando tiver novos vídeos no canal. E me siga no Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo também. Valeu, pessoal!